A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu quero falar algo que pode salvar e transformar a sua vida. E é um caminho excelente, um caminho mais excelente que o Senhor nos ensinou, instruiu os seus discípulos, que foi testificado através do viver dos apóstolos. E todas essas coisas nós podemos colher, buscar de dentro das Escrituras aquilo que pode nos trazer base para nós meditarmos na verdade de Deus, na verdade das instruções que vêm do alto para nós. Então eu gostaria de compartilhar com você que parou para me ouvir 4 versículos que está em Oséias no capítulo 2. Nós vamos ler primeiramente o versículo 16 e 17 e depois o 19 e 20 do mesmo capítulo 2, ok? Então está escrito assim no versículo 16: e acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. Amados, para nós compreendermos e entendermos o que Deus liberou através da boca dos profetas, ou libera para nós até hoje, através da sua palavra, nós precisamos aprender a meditar e a buscar mais profundamente o conhecimento das palavras que foram usadas por Deus. Nenhuma palavra, nenhum ponto, nenhuma vírgula, ela é sem propósito para nos instruir. Deus não faz nada sem propósito. Então, buscando o significado da palavra Baal, literalmente ela significa senhor ou mestre, né? Mas também significa possuidor, proprietário, aquele que tem poder de segurar, de manter, e também significa marido. Mas, amados, naquele tempo os israelitas às vezes eles se contaminavam com alguns deuses ou formas de adoração falsificados pela deidade dos cananeus. Eles deixavam a pureza de adoração ao Deus único e verdadeiro e permitiam-se contaminar com os deuses que se relacionavam com objetos e situações carnais ou humanas. Então, o termo Baal, ele era muito usado para aquele que tinha domínio, era senhor, era possuidor, principalmente para maridos humanos e donos de propriedades masculinos. A sociedade vivia uma era patriarcal, uma era em que os homens, eles se levantavam muitas vezes como dominadores, como possuidores, independente de estar fazendo sofrer a tua esposa ou teus filhos, ou mesmo próximo semelhante, eles, por se achar donos e possuidores, eles cometiam muitos erros e pecados. E também, amados, esse termo
ele estava tão associado, né, aos deuses cananitas, em relacionado a tudo aquilo que eles deviam fazer na terra, que para tudo eles invocavam, eles colocavam na boca deles o nome desses Baalins, né? Baalins é deuses, Deus no plural. Então, por isso que Deus resolveu desassociar o nome de Baal, né, para Ish, que significa meu marido. Então, veja bem, no versículo 16, que nós acabamos de ler, meu Baal, ele é o mesmo que uma dominação tirana ou uma dominação desajustada com o reino verdadeiro do Senhor, que quer ser dono ou possuidor de suas esposas, quando a palavra que Deus desassociou de meu Baal para trazer Ish, que significa meu marido, ele expressa justamente o contrário, ele expressa afeição, amor entre um relacionamento familiar. Relacionamento familiar precisa ter amor, precisa ter afeição. Então, todos os traços de adoração a Baal, Deus, ele disse no versículo 17 que deveriam ser retirados do meio deles. E para isso ele disse: e da tua boca, da sua boca tirarei os nomes de Baalins. Quer dizer, eu vou tirar da sua boca a declaração, a palavra errada, a palavra torpe, a palavra cheia de dominações mundanas ou dominações malignas que acessam o reino espiritual das trevas. E os seus nomes, eu vou te limpar, eu vou te purificar, e seus nomes não virão mais nem memória na sua cabeça. Então o Senhor, ele, através desse versículo, ele disse ao povo que faria essa transformação. Essa transformação, às vezes, é necessária nos dias de hoje, para a minha vida, para a sua vida, e muitas vezes nós não entendemos. Deus, ele trouxe exemplos para nós desse viver em família, desse viver cheio de amor, desse viver cheio de compreensão e afinidade, né, de respeito. E ele trouxe então essa expressão do verdadeiro relacionamento através da vida de Oséias. Então, ele ensinou que o perdão pode salvar e transformar um casamento, pode transformar muitas coisas. E para ensinar isso, para trazer o exemplo dessa vida, dessa unidade com Ele mesmo como nosso esposo, o nosso marido amoroso, né? Também Ele traz para nós a característica desse relacionamento permanente, né? Com padrões corretos, com tratamento justo, amor inabalável, carinho verdadeiro, né? Segurança na verdade exposta através das palavras, das atitudes, segurança através de um viver não fingido,
não falsificado. Ele veio trazer segurança contínua na sua autorrevelação de um Deus de amor, autorrevelação de um Deus pronto para perdoar as nossas falhas. E eu não vejo maior explanação dessa revelação, dessa autorrevelação, do que através do viver dele para com o seu povo de Israel, que tantas vezes virou as costas, prostituiu-se, contaminou-se, foi atrás de outros deuses, foi atrás de idolatrias e foi atrás das riquezas temporais e esqueceram aquele que os tinha tirado de toda servidão e colocado eles debaixo de um poderoso nome na terra, que estava acima e está ainda acima de todo e qualquer nome. Então, o Senhor, ele renovava os concertos com Israel através da sua liberação de perdão e de amor, e ele fazia promessas de um casamento eterno, de um casamento vindouro. E nesse casamento vindouro, ele prometia então esse relacionamento perfeito, esse relacionamento que apenas através do amor e perdão pode ser consolidado. Então, se por um lado Deus descreve seu sofrimento e dor e humilhação por causa da infidelidade do povo de Israel, Oséias também, ele sofria em obediência a Deus, ele sofria a mesma dor e humilhação para poder, em obediência, amar, perdoar e conduzir a sua esposa para um relacionamento digno, familiar, próspero, um relacionamento que mostra como que o seio familiar pode trazer salvação, mas não através de imposições, mas através do sofrimento e do perdão. E quando nós temos esse sentimento de amar rejeitando as ofensas, as humilhações e preferindo o caminho do amor e do perdão, nós alcançamos esse trabalhar pelo Espírito, nós alcançamos uma nova vida, nós alcançamos um novo estágio com Deus. Então, Deus revela através do livro de Oséias, e eu convido você a ler debaixo de oração, pedindo ao Espírito Santo que te ilumine, porque Deus, nesse livro, ele revela tanto a profundeza como o poder para transformar vidas, pessoas, circunstâncias, situações, através do seu amor por Israel. E ele também mostra tudo isso através dos laços do casamento entre Oséias e Gomer. Então, embora todas as indicações de expressões de sucesso exteriores, né? Porque hoje a sociedade ela vive daquilo que é aparente, ela não consegue mais viver interiorizada naquilo que é verdade, naquilo que realmente ela pensa ou ela sente.
E por falta dessa sinceridade, muitas vezes ela não pode ser curada, ela não pode ser tratada, ela não confessa, ela não coloca para fora aquilo que vai dentro dela. Então ela mantém a aparência, né, positiva aos olhos humanos. Assim, os seres humanos, eles estão tendendo, né, a ter esse viver de aparências, e debaixo dessa aparência, assim como no tempo de Israel, que vivia debaixo do nome, né, glorioso do reino e do poder do nome do Deus vivo e verdadeiro, havia uma podridão, né? Havia uma podridão, haviam pecados não confessados, haviam pecados não reconhecidos. Eles estavam já com uma mente cauterizada, que eles não eram capazes de reconhecer a sua própria natureza por causa do seu pecado. Então Deus, no seu infinito amor, ele buscava, ele expunha a natureza do pecado que eles estavam cometendo. Deus tirava a sujeira debaixo do tapete e expunha para trazê-los à vida e ao arrependimento, trazê-los a um tratamento, trazê-los a uma conversão, para que pudessem continuar como povo escolhido de Deus e não fossem rejeitados. Então, naquele tempo, o livro de Osés nos descreve a situação das condições que a sociedade vivia. Nós vemos que os líderes estavam corruptos, líderes espirituais que deveriam estar conduzindo ao povo para a presença de Deus, para a adoração do verdadeiro Deus. Eles mesmos estavam corruptos, incapazes de conduzir o povo. A vida familiar já não era mais um reduto confiável e seguro, mas a vida familiar era totalmente instável e cheia de falsidades entre os próprios membros da família. A imoralidade estava generalizada, o ódio já estava implantado no coração de muitos. A idolatria, ela era aceita com naturalidade já. Eles não entendiam mais que Deus abominava todas essas coisas e eles estavam quebrando aliança com Deus vivo. Então, no meio desse ambiente em que os sacerdotes estavam falhando na tarefa de guiar o povo nos caminhos da justiça que Deus já tinha instruído, que era para seu povo andar, Deus ali, através de toda aquela situação, ele é descrito para nós esse sofrimento de dor e humilhação. E havia um enorme problema de como levar a verdade, a mensagem da verdade a essa liderança corrupta, como levar a palavra do Deus de amor, do Deus justo, a um povo que também já estava e foi conduzido a um caminho de corrupção, de idolatrias espirituais. Como levar esse Deus de amor, né, se o povo não estava inclinado a ouvir, e provavelmente não entenderiam se ouvisse, por causa de tão arraigado que a vida deles estavam no mundo e não mais dentro de um reino celestial, de um reino em que Deus era Senhor da vida deles, de um reino em que eles deveriam estar buscando: Senhor, mostra-me a tua vontade, e não mais tinham esse costume de buscar de Deus. Então, amados, a solução foi deixar que Oséias
ser o próprio sermão no meio daquela sociedade. Oséias, através da sua vida, ele sofreu dor, sofreu humilhação, mas ele decidiu ser obediente à orientação de Deus no caminho dele. Ele aprendeu a aprender de Deus, que o Deus de Israel era um Deus que tinha amor e queria se relacionar com a tua nação, com o teu povo. Então, Oséias, em obediência, ele se casou com Gomer, que era uma mulher impura, mulher de prostituições, diz a Bíblia. E ele a amou de todo o coração, e dela ele teve 3 filhos, que também eram filhos do pecado, eram filhos de pecado, eram filhos que estavam fora da sujeição e do temor de Deus. Jezreel era um filho que, como espalhado pelo mundo, né? Aqueles filhos que não têm base, um posicionamento familiar. Loruama era uma filha sem favor merecido, sem um favor, sem misericórdia. E o filho Loami, ele não era considerado povo e já não tinha nem sequer relacionamento. Então, meus amados, Oséias, ele não desprezou seus filhos, não desprezou sua esposa, assim como Cristo não desprezou a sua igreja, não despreza a sua igreja, não despreza aqueles que clamam e pedem misericórdia. Cristo não desprezou nenhum dos seus pequeninos. E Oséias, amados, ele não olhou para a sua dor, para a sua humilhação, para a sua vaidade, não, ele olhou para Deus e permitiu que o amor de Deus refletisse nele, que ele pudesse ir atrás daqueles que estavam perdidos, ir atrás daqueles que necessitavam. Então, nós vemos que Gomer, durante o seu casamento com Oséias, ela se desviou e voltou-se para as prostituições. Mas Deus tocou no coração dele. Oséias estava alinhado com o coração de Deus e ele iria atrás dela, foi atrás dela. E nós vemos que ele trouxe de volta todas as vezes em que ela se desviou. Oséias foi como um bom pastor de ovelhas deveria ser. Ele foi atrás da ovelha que se perdeu e trouxe de volta para o seu lugar. E Deus mandou Oséias fazer isso. Nós vemos no capítulo 3, logo no versículo 1, Deus fala para ele, vai outra vez, né? Ama essa mulher de prostituição. Quer dizer, ela é imperfeita, ela não é fiel, ela não é verdadeira, não consegue mais enxergar a luz, mas seja a luz no meio das trevas. Vai, busca, traga de volta. Então, amados, Deus, quando ele deixou tudo isso escrito, como disse Paulo, ele estava se referindo a um viver entre Cristo e a sua igreja, entre o casamento de Cristo com a sua amada igreja. Então, Oséias, ele tinha que mostrar seu próprio amor a Gomer, né? O quanto ele amava. Ele precisava mostrar o tipo de amor que Deus tinha por Israel.
E amado, é assim que nós devemos viver. Nós devemos mostrar esse tipo de amor. Nós devemos caminhar nesse amor, porque o caminho do amor é mais excelente, disse Paulo. Não são dons, não são os poderes, não são posições na sociedade que é mais importante. O mais importante é o sofrimento e a disposição de sofrer por amor a uma vida, ir atrás dessa vida e, em obediência a Deus, revelar a essa pessoa o verdadeiro amor, falar o que Deus quer nos dar através do seu amor, do seu verdadeiro amor. Então, amados, essa palavra é para você que tem orado e tem pedido e não tem visto solução, não tem recebido resposta e não sabe o que fazer. Hoje Deus veio trazer resposta para a sua vida, o que você deve fazer, qual o caminho que você deve seguir diante de Deus. E a palavra de Deus para você que parou para ouvir essa mensagem é que através do perdão e do amor, Deus pode salvar e transformar todas as coisas que te fazem sofrer, porque para Deus não há impossíveis. Então o perdão, ele pode salvar e transformar o casamento. Com o perdão, ele pode salvar e transformar um relacionamento entre pai e um filho. Com o perdão, ele pode transformar um relacionamento entre uma mãe e os seus filhos, entre relacionamentos com os irmãos. Só o amor e o perdão para manter na unidade, no amor. Com amor e perdão, Deus pode transformar irmãos na fé, que não são ligados por carne nem sangue, tampouco por sobrenome, mas que são ligados pelo único nome do único Deus verdadeiro e bebem de uma mesma fonte e que têm fé no nome do Senhor. Então, amados, com o amor de Deus, Deus pode transformar vidas, porque é o mesmo Pai Celestial que estava conduzindo o seu Filho na terra, é que através do seu Espírito Santo quer nos conduzir nos dias de hoje. Nada mudou. O Espírito Santo, ele quer trabalhar em você a mesma unção, a mesma virtude. Ele quer entrar na vida de todos aqueles que invocam o seu nome, Baruch Adonai, Baruch Hashem. Bendito é o nome do Senhor, que está acima de todo nome, e Ele quer, através da minha vida, da sua vida, entrar na sua família, nos seus relacionamentos, nas circunstâncias, situações em que você talvez não suporta mais, mas Deus te dá hoje. Talvez não é o que você queria ouvir, mas é o caminho, a verdade e a vida do perdão e do amor é que vai trazer para você libertação e transformação nessa situação em que você está vivendo. Então, amados, isso que Deus nos ensinou através de todas as escrituras, né, em que nós devemos deixar pai e mãe, né, o homem deveria deixar pai e mãe para se unir à sua esposa. Isso nos remete a deixar os condutores humanos, carnais, para nós nos envolvermos com o Espírito Santo, nos permitir ser guiados pelo Espírito Santo.
permitir que Ele seja o nosso cabeça, para que nós possamos ter ações e atitudes realmente santificadoras, pacificadoras, porque sem Ele nada podemos fazer e sem Ele não conduzimos a nossa vida com essa excelência. Se as pessoas ao nosso redor não encontrarem em nós, não veem em nós o amor, elas não vão encontrar em nenhum outro lugar, porque Deus, Ele não é Deus visível, não é Deus de aparência, Ele é um Deus em espírito, e Ele anda na luz e na verdade, e nós precisamos buscar andar na luz da verdade, assim como Ele anda diante do Pai. Jesus Cristo nos ensinou a andar segundo o seu coração. Então, como aconteceu com Oséias, amados, todos os crentes são chamados. A palavra de Deus não é só para uma pessoa específica aqui ou ali, não. A palavra de Deus é para todos os homens, e todos os crentes são chamados a demonstrar uns aos outros, a seus vizinhos, né, a sua família carnal, através das atitudes e ações, o amor de Deus em Cristo Jesus. Mostrar esse amor a um mundo que anda tateando nas escuras. Nós vemos jovens, casais tateando nas escuras, nas trevas, buscando um amor autêntico, um amor que possa supri-los, uma satisfação interior. E é apenas através de um nosso viver resignado em mostrar o grande amor de Deus através das nossas vidas é que nós podemos ser luz nesse mundo. Então, nós não podemos separar nosso testemunho dos nossos ministérios. No passado, eu ainda fazia isso. Ou antes de conhecer a excelência do amor de Deus, quando eu não suportava, eu separava. Mas hoje, amados, nosso coração foi ensinado a amar os irmãos, não importa onde eles estejam, não importa em qual denominação eles estão se reunindo para invocar o nome do Senhor. Não importa, amados, mas o nosso coração é não olhar a corrupção que está no mundo, mas olhar para Deus e amá-los com o mesmo coração de Deus. E dentro das oportunidades que Deus nos oferece, eu ainda prefiro abrir a minha boca para, segundo o coração de Deus, a sabedoria do alto, poder falar para o meu irmão, falar para o meu amigo, qual é o caminho que ele deve seguir. E hoje, eu falo para você que o caminho que você deve seguir nessa situação difícil é o caminho do amor e do perdão. E amar com o amor de Deus é amar desejando o bem, fazendo o que Deus realmente gostaria que você fizesse, que você alargasse seu coração e você tivesse atitudes de fato que possa provar diante dessa sociedade que o teu coração é um coração transformado pelo amor de Deus. Então, o único e perfeito exemplo, amados, de amor, nós encontramos no próprio Deus. Nós não encontramos em doutrinas religiosas, nós não encontramos em líderes religiosos, nós não encontramos em nenhuma situação de um viver dessa vida. O perfeito amor está em Deus. Então, para termos o perfeito amor em nós, é necessário que nós o busquemos, que nós o invoquemos, que nós lançamos fora todas as coisas que nos afastam dele, que nos faz nós sermos infiéis a Ele e nos voltarmos ao Senhor e buscarmos da sua presença, permitir que Ele nos despose
e seja o nosso esposo, seja o nosso marido fiel, verdadeiro, supridor. Então, Deus, Ele recita, veja bem, seus votos de casamento para conosco, né? Através desse relacionamento correto que Ele tem para com seus filhos. Ele mostra para nós as promessas que fez através de um tratamento justo que Ele nos dá, de amor inabalável. Ele mostra para nós a ternura, a segurança que nós podemos encontrar no seu abraço, no seu acolhimento. E em todo o nosso dia e noite, o nosso viver na terra, Ele continua fazendo a sua autorrevelação de modo contínuo. Então, no versículo 19 e 20 do capítulo 2 de Oséias, Deus faz promessas. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias. As misericórdias do Senhor não têm fim. E diz, e desposar-te-ei comigo em fidelidade. Pensa na fidelidade que Deus tem com a sua própria vida e tenha também para com a tua esposa e com teus filhos. Assim nós precisamos pedir que Deus trabalhe em nosso coração. A fidelidade de Deus é a mesma fidelidade que nós devemos buscar para nós. Amém, meu amado? Eu quero orar com você nesse momento. Peço que você envie essa mensagem a todas as pessoas que você sentir no coração de mandar. E Deus te abençoará por você estar semeando uma palavra, um conselho de Deus no coração das pessoas que você enviar. Você colherá com certeza os seus frutos de bênção de Deus sobre a sua vida, amém? E se você não é inscrito ainda, é a primeira vez que você parou para ouvir essa mensagem, inscreva nesse canal de evangelismo, deixa seu like, nos ajude também a evangelizar. Deus com certeza, Ele te abençoará. Senhor, meu Pai, meu Deus, nós entramos na sua presença nesse momento, rendendo a Ti, ó Senhor, pedindo a Ti um coração cheio do Teu amor, da Tua fidelidade. Senhor, que o Senhor nos ensine a amar, Senhor Deus e Pai, uns aos outros como o Senhor nos amou. Amar, Senhor, a nossa família como o Senhor amou e nos introduziu, ó, na família celestial. Senhor, nós pedimos que o Senhor lave nossas feridas, cure as nossas feridas da nossa alma, das nossas emoções, perdoe todos os pecados que cometemos por causa da nossa dureza de coração, da falta de amor, da falta de fidelidade, da falta, Senhor, ó, da excelência do Teu Espírito Santo. Não que o Senhor não quisesse nos trazer, mas porque nós viramos as costas para Ti, nós nos afastamos de Ti pelos valores do mundo, pelas coisas do mundo e deixamos o Senhor de lado. Pai, perdoa-nos. Queremos, Pai, que o Senhor nos renova a nossa aliança, que o Senhor renova a nossa comunhão, que o Senhor, Pai, traga para nós as virtudes que nos faltam. Ó, a virtude, Senhor, do verdadeiro amor, a virtude, Senhor, de podermos amar, Senhor, até mesmo aqueles que têm nos feito sofrer, que têm nos humilhado, que têm, Senhor, ó Pai eterno e santo, nos tratado com injustiça, tem nos perseguido. Pai celestial,
Ajuda nós a sermos santificados através do teu Santo Espírito e pelo lavar da tua palavra. Prepara-nos para que um dia nós possamos estar junto de ti na sua glória. Pai, nós te pedimos que o Senhor toque o coração dessa pessoa que parou para ouvir essa mensagem. Entra, Senhor, no teu coração, na tua vida, no teu viver, Pai. Entra no ambiente do seu lar, da sua casa, da sua família. Ó, Senhor, fazendo, Senhor, desfazendo, Senhor, as obras do diabo. Ó, deitando por terra, Senhor, todo o levante maligno do diabo e do mundo pecaminoso, do mundo de trevas. Pai, faça dele um vencedor em espírito na tua presença. Faça deles, Pai, um guerreiro, uma guerreira na tua presença, coluna de Deus dentro da tua casa. Ó Deus, visita esse lar, visita essa família. Deus, com teu amor, com teu perdão, Senhor, permita que ele possa amar, Senhor, a tua família, orar, interceder, acolher, abençoar. Ó Senhor, ensina, Senhor, nós o caminho do perdão e do amor. Ensina nós o caminho da fidelidade que o Senhor tem para conosco. Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o nosso viver, Senhor, esteja diante dos seus olhos e a tua boa mão esteja sobre nós, nos sustentando, nos ajudando a passar os momentos difíceis, momentos, Pai, em que somente através do teu Espírito Santo possamos atravessar. Deus, nós oramos intercedendo por todas as famílias, Pai, todas as famílias daqueles que pararem para ouvir essa mensagem. Intercedemos pelos lares, intercedemos por todos os familiares, desde os mais velhos até o menorzinho deles, o mais novinho. Pai, abençoa, abre portas de trabalho, cura aqueles que estão enfermos. Pai, liberta os que estão possessos, que estão, Senhor, debaixo de pressão e opressão maligna. Senhor, traga restauração na comunhão da verdade contigo. Traga, Senhor Deus e Pai, o temor a Deus, o amor de Deus na vida de cada um. Abre-lhe, Senhor, as portas do caminho para que tenha um caminho, Senhor, abençoado, caminho cheio, Senhor Deus, da provisão que vem de Ti para suas vidas, tanto espiritual como, Senhor, também física, Senhor, material, porque, Senhor, para tudo, Senhor Deus e Pai, que vamos fazer, nós necessitamos de uma sustentação vindo de Ti. Então abre as comportas do céu, abre as portas, Pai, e aqueles lares que estão, Senhor, em dificuldade, Pai, entra com a tua provisão, entra com a tua ajuda, entra, Senhor Deus, Pai, com a tua sementeira, traga multiplicação, Pai, e faça, Senhor, com que tenham vidas fartas, abundantes na tua presença, Deus. Pai celestial, agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos e recebermos em nosso coração mais conselhos, Pai, ó, conselhos que vêm da Tua palavra. Assim, ó, sela nosso coração, Pai, sela nossa alma, Senhor, guarda nossa mente de todo ataque maligno. Seja o nosso escudo, seja, Senhor, o nosso fiel guarda, protetor. Faça uma cerca de proteção, Senhor, em volta de nós, em volta de nossa casa, de nossa família. Protege-nos, Senhor, contra toda cilada, todo levante, toda seta, Senhor, maligna, toda peste, Senhor, que tem se alastrado no mundo, Pai. Ó, Senhor, nós te pedimos que guarde os lares dos teus filhos na terra. Guarde, Senhor, a nossa nação. Guarda, Senhor, todos nós. É o que pedimos, Senhor, e oramos e agradecemos a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida, a tua casa. Abençoo teus familiares. E declaro que o amor e o perdão de Deus é suficiente. A presença de Deus em sua vida é suficiente para transformar
toda a situação de vida que vocês têm sofrido. Amém? Que haja dias abundantes, dias felizes, dias cheios de esperança, de fé. Deus abençoe você, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.